membro aqui do nosso Poder Legislativo. O 10º repassado no primeiro e segundo quadrimestre do ano passado correspondeu a R$ 2.733.333,32. E o 10º repassado no quadrimestre que a gente está analisando, R$ 1.666.666,68. Então, o percentual encaminhado pelo Poder Executivo, 33,33%. Então, o total repassado, conforme a nossa lei orçamentária, R$ 4.100.000. Em relação à despesa orçamentária do quadrimestre, vencimentos e vantagens fixas, autorizada R$ 2.000 e liquidada R$ 528.944,94, um percentual de gasto de 26,45%. Contribuições patronais, autorizado R$ 500.000 e liquidado R$ 47.221,43, percentual de 9,44%. As diárias, autorizadas R$ 160.000 e liquidada R$ 17.285,02, correspondendo a 10,80%. Material de consumo, R$ 150.000 autorizado, liquidado no período R$ 9.777,26, correspondendo a 6,52%. Passagens e despesa com locomoção e outros serviços de terceira pessoa física não teve gasto no período. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, autorizado R$ 500.000 e liquidado no período R$ 35.736,42. Percentual gasto, 7,15%. Serviço de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica, autorizado R$ 80.000, liquidado R$ 1.536,07, total 1,92% gasto. Auxílio alimentação aqui dos servidores, autorizado R$ 40.000, liquidado R$ 10.710, total 26,78%. Obrigações tributárias e contributivas e equipamento e material permanente não teve gasto no quadrimestre anterior. Total liquidado no período, R$ 651.211,14. Percentual gasto, no caso a soma, 15,88%. Já o percentual geral da despesa, considerando os 3 quadrimestres, ou seja, o total de 2024, a lei orçamentária da Câmara foi autorizado R$ 4.100.000, foi empenhado, liquidado e pago R$ 1.872.772,39. Então, a Câmara não gastou nem por 50% do que foi autorizado pela Câmara aqui mesmo. Então, 45,68%. Os rendimentos financeiros, setembro a dezembro de 2024, R$ 37.624,60. Lembrando que os rendimentos, ele é apurado mensalmente dos investimentos da Caixa Econômica, e assim que é obtido o valor já é repassado para o Poder Executivo. Saldo das contas bancárias e transferências. Como a Câmara não teve restos a pagar, em 31 de dezembro de 2024, ficou R$ 0 na conta. Os valores transferidos ao Poder Executivo de sobras do 10º, R$ 2.227.227,61. Esse valor foi devolvido em 2 parcelas, a primeira 16 de dezembro, R$ 2.200.000, e a outra 19 de dezembro, o caso saldo, R$ 227.227,61. Agora, os limites da despesa com pessoal da Câmara em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrando que na LRF o percentual máximo que a Câmara pode gastar é 6%. Em 31 de dezembro de 2024, a receita corrente líquida ajustada
para despesa com pessoal, ou seja, nos últimos 12 meses, o município ele arrecadou R$ 112.100.552,30. Desses 112 milhões, a Câmara pode gastar até 6% com despesa com pessoal. E ela gastou R$ 1.595.409, o que corresponde a 1,42% dentro do limite de 6% que ela pode gastar. Se nós olharmos os 3 últimos anos, 31 de dezembro de 2022, 2023, 2024, nós vamos ver que, ano a ano, a despesa com o pessoal da Câmara ela vai diminuindo, principalmente por causa do aumento da receita e as despesas menores da Câmara. Já os limites da despesa, tanto total como de pessoal, só que agora em relação aos limites da Constituição Federal. Em 2024, as receitas tributárias arrecadadas pelo município foram de R$ 81.455.338,09. Desse valor, o máximo que a Câmara pode gastar, de acordo com a Constituição, é 7%. Então, a Câmara gastou efetivamente R$ 1.872.772,39. Então, de 100% que ela poderia gastar, ela gastou 32,84%. Se nós formos pela porcentagem dos 7%, a Câmara gastou 2,29%, que é a mesma coisa dos 32,84%. Desses 81 milhões, que corresponde a 7% que a Câmara pode gastar, desses 7%, ela pode gastar, no máximo, 70% com despesa com pessoal. Então, a despesa com pessoal da Câmara ficou em R$ 1.595.409, correspondendo a 39,97%. Então, dentro da despesa geral, que a Constituição permite a Câmara gastar com despesa com pessoal, ela não chegou nem a 40%. Também o histórico de 2022 e 2024, a gente tem uma tendência de queda ano a ano, tanto da despesa geral como a despesa com pessoal. Na segunda página, como é o encerramento de 2024, foi anexado o balanço orçamentário. Esse balanço ele já foi finalizado, publicado e encaminhado por o Tribunal de Contas para, provavelmente no primeiro semestre, ele fazer a análise da prestação de contas da Câmara. No caso, é o Serginho como gestor responsável da época. Então, dos 4.100.000, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, R$ 1.872.772,39. E o saldo da dotação, que foi devolvido ao Poder Executivo, aqueles R$ 2.227.227,61. Então, do duodécimo repassado pelo Executivo de 4.100.000, a Câmara efetivamente não gastou nem a metade, gastou 45,68% e economizou 54,32%, que é devolvido ao orçamento do município. Alguma colocação? Quem quer fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Serginho. Primeiramente, boa noite. É importante, eu acho que a última prestação de contas do ano 2024, e a gente vê a dedicação dos nossos colaboradores. Eu quero, em nome do Alessandro, que é o contador, da nossa controladora Claudete, o Paulo, a Darlene e a doutora Sheila e a Marli, colocar, tipo assim, sempre pensando na questão de enxugar a questão da receita, os gastos da Câmara de Vereador, tanto os vereadores quanto a questão da equipe que nós temos que cuida dessa Casa de Leis. Isso faz com que a gente pode devolver mais recursos ao Executivo para executar. Esses recursos vai como recurso livre para o Caixa, e o prefeito faz aí a atribuição desse dinheiro, o que ele quiser fazer. Quiser pagar a folha de pagamento, quiser comprar carro,
é um recurso livre. O pessoal que está começando, de repente, pensa, o que vai fazer com esses 2 milhões e pouco, 2 milhões e 227? Então, eu acho que esse é o trabalho da grandiosidade dos nossos colaboradores, a tranquilidade do presidente, da mesa diretiva, de ter uma equipe como nós temos. Né? Eu tive os 2 anos diante da Câmara e a gente sabe, nós tínhamos uma preocupação por não fornecer a documentação ao Tribunal de Contas, que poderia dar problema ao governo municipal e, junto com isso, podia dar problema também para a mesa diretiva. Se as contas do governo municipal, mesmo que a nossa aqui fechar e estiver tudo redondinha, e nós tiver problema lá embaixo, que nós não conseguimos, de repente, entregar esse nosso material lá, né, Alessandro? O Alessandro me alertou umas 4, 5 vezes, fomos para cima, que pode, de repente, sobrar um pepino para o presidente e que ele não tenha culpa, né? Então, é um conjunto da coisa, da questão da administração com a questão do legislativo, mesmo que são 2 poderes independentes, mas o fornecimento do material para o Tribunal de Contas, ele pode, de repente, atribuir a não aprovação das contas. Isso dá improbabilidade administrativa, tanto para o governo quanto para o presidente da Câmara. Então, eu tive um período bem, junto com a minha equipe aqui, um período bem com dificuldades, né? E várias vezes tivemos de sentar junto com o prefeito e tentava, né, de indagar e levava o recado do meu contador lá e dizia, olha, está me dizendo que estamos com dificuldade aqui, que não estamos passando os gastos do município ao Tribunal de Contas e vai vir rejeitar, porque 4 meses não tinham passado. Né? Então, foi um momento tenso, porque, de repente, o cara cuida das contas aqui da Câmara, presidente Dirceu, né? E o Executivo dá uma facilitada lá de não fazer o repasse, né? Teve pessoa, de repente, tinha se aposentado, o outro colaborador ficou doente, não tinha contador para fazer essa demanda de repasse. E, com isso, poderia dar inelegibilidade com todo o trabalho que nós temos feito dentro dessa Casa de Lei aí em prol do município de Capanema. Quero agradecer a nossa equipe, a nossa grande equipe aqui, pelo trabalho de discernimento e doação da vida deles pela Casa de Lei aí, e a preocupação que tem com a pessoa quando ela senta na mesa da presidência, né? Eu sei da preocupação de todos eles, o Paulo também falava para mim, né? O Alessandro, a Claudete, preocupado, né? Que às vezes a pessoa pode fazer uma baita de uma gestão na presidência e pode ter uma condenação que venha do executivo em cima do lombo do presidente. Eu não sabia quando eu assumi a presidente, fiquei sabendo depois, né? Quando a gente estava dentro aí, no fogo cruzado, né? Tendo as dificuldades, de repente, de fazer esse fechamento para conseguir de nós fazer esse repasse para o Tribunal de Contas e esperar agora que venha aprovado, que, né, eu acredito que vai ser aprovado as contas de 2024 com grande empenho. Eu vejo assim, para o pessoal que está começando, o pessoal das rádios tinha rádio que queria 7 mil por mês na época que eu formei presidente. Aí passamos para dentro do pessoal do grupo, da mesa diretiva, né, e nós não acabamos dando recurso para a questão de fazer a divulgação do trabalho da Câmara. Achei melhor nós comprar um aparelho, né, e fazer umas mudanças no regimento interno, e a nossa equipe fazer essa condução da questão de ter no Facebook, no Instagram, as sessões transmitidas aí sem praticamente custo para a Casa de Leis. Então, nós não fizemos um acordo com nenhuma das rádios, né? E tinha rádio que mandou a proposta de 7 mil por mês aí, que se tu pegar e acertar com as 3, 4 aí, dá um monte de dinheiro. Podia pagar, né? Podia fazer a divulgação do nosso trabalho, mas eu acho que não é esse o lado importante. O Legislativo tem que buscar projetos, divulgar os projetos que faz e, diante disso, fazer o reconhecimento do seu trabalho dentro dessa Casa de Lei de uma forma sem gastar, né? Reduzindo os custos que o município tem. Quanto Casa de Lei, eu acho que é importante, mantendo do jeito que nós temos. Mas cada gestão faz a atribuição que tem que ser feita e nós poderíamos ter alguém aqui fazer assessoria da imprensa, podia ter mais alguém fazendo esse trabalho, nós não temos, nós podíamos ter caro da Câmara, uma das poucas câmaras que não tem caro, por isso que nós conseguimos enxugar muita coisa dentro do município e a Casa de Lei aqui, todos os presidentes tiveram essa visão, né? Quero parabenizar todos que sentou nessa mesa, pensar, vamos dizer, na questão do município, da devolução. Agora nós vamos ter, para o ano que vem, as emendas impositivas, que tem uns 200 e poucos mil para cada vereador, de repente, fazer a destinação, né? Um projeto que a vereadora Olinda trouxe para nós, né? E que vai ficar aí na mão
nós temos que botar isso depois na LDO e no PPA. Quando vier esses orçamentos do município, temos que ampliar para nós ter o direito no futuro para fazer isso. Acho que esse é uma coisa importante, né? Que daí vamos divulgar o trabalho do vereador, ele pode escolher uma rua, ele pode, ou fazer uma questão no contexto geral dos 11 vereadores para fazer um grande projeto para o município. Obrigado, presidente, obrigado, Alessandro, em nome do Alessandro, toda a equipe nossa aí, pelos 2 anos de parceria. Obrigado, Serginho. Se alguém mais quiser se manifestar, a palavra está à disposição. Vereador Brizola. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, nossos servidores da casa, contadores, funcionários, da equipe, os visitantes. Presidente, eu ouvindo essas colocações, por isso que eu estou tempo aqui nessa casa aqui, porque eu admiro, primeiro, o meu município e o povo de Capanema. Vocês sabem que é o município que tem um dos orçamentos mais grandes aqui do sudoeste do Paraná, PIB, e é a Câmara que menos gasta, no sudoeste do Paraná, é a Câmara de Capanema, e que menos deu problema. É tanto que agora até diamante é, né, presidente? Presidente, e foi comigo, foi com o PIB, foi com o Serginho, foi com os seus presidentes, e vai ser com o senhor também a mesma coisa. Daí ainda vamos pedir para o senhor gastar um pouquinho mais, porque agora o senhor tem mais recursos, agora aumentou o orçamento, né? Mas vai ser com o senhor também a mesma coisa também. E aquilo que eu sempre falei e falo, quando fui colocado, vereador Serginho, nessa presidência dessa Câmara, que me orgulhei, que todos os senhores têm capacidade de sentar aí também, cargo público assim, todos têm. Uns mais experientes, outros menos experientes, mas tudo vai aprendendo, né, Pipe? Com o tempo vai aprendendo. Eu falava, pessoal, presidente, tempo contente da sua maneira, enxugou, não está gastando muito, uma equipe boa, está sendo boa sim. Bom, o que eu falava? Na rádio, no jornal, na imprensa, a equipe, quem faz o trabalho da Câmara, o presidente é a direção, quem faz é a equipe que tem. Mas não pense que o Sudoeste tem uma equipe que nós temos, não tem. Quando eu vou para Beltrão dos lugares, eu me agavo para projetos novos, viu, Pipe? Nós temos bem em Capanema. E nosso município bem não está mal. Nosso município. E outra coisa, nosso município sempre tem bons candidatos. Tanto para a Câmara como para a administração, sempre tem bom candidato. Então, a gente se orgulha de estar nesse município e de poder ouvir essas coisas, senhores vereadores novos e vereadoras novas, queridas vereadoras. Vocês estão vendo aí como que um trabalho faz. Quem sempre tem um compromisso tão grande que se dá errado não pode correr para essa eleição. O Serginho, que eu estava meio quieto, presidente, porque se ele não pudesse correr, melhorava para mim, né? Mas ele pôde igual, né? Brincadeira, né, Serginho? Estou brincando. Né? Deu tudo certo, graças a Deus. Está aí também, continuou na casa, nós continuemos, né? E vai ser que o senhor também esse mesmo trabalho, pode ter certeza. E que a equipe que nós temos aqui não se fala, essa equipe também é diamante. E tem que continuar sendo diamante nesse querido município de Capanema. E essa Câmara, o pessoal mandaram 11 pessoas para cá, 10 com nós aí. Eu estou muito feliz e muito contente. Todos educados, do bem e pessoas boas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado por suas palavras, Brizola. Continua aberta a palavra, se alguém mais quiser se manifestar. Não havendo mais ninguém, quero dizer, Serginho, que nós já tivemos um contato com algumas rádios e que o nosso pensamento, já conversei com a doutora, inclusive, mas nós, no momento oportuno, nós vamos ter uma conversa sobre a questão da divulgação. Mas isso em outro momento. Alessander, nosso contador, agradeço, né, pela sua explanação e se tiver mais alguma coisa a colocar, fique à vontade. Só reforçando o que o Serginho falou, a Câmara, não só de Capanema, como todas as câmaras do país, ela depende do Poder Executivo em relação à transmissão das receitas. Se nós olharmos aqui, tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, como aos limites da Constituição Federal, a gente depende que o município envie no prazo os valores da receita para a Câmara. Porque só com esses valores a gente consegue elaborar os nossos relatórios e encaminhar para o Tribunal de Contas. Então, se o município atrasa os envios, a Câmara fica impedida de enviar. E aí vem multa e desaprovação para a Câmara. Então, por isso que a função dos vereadores é fiscalizar o Poder Executivo para não deixar isso nunca acontecer. Porque se acontecer, as contas da Câmara também vão ser afetadas. Só reforçando o que o Serginho falou. Muito obrigado, então. Está encerrada, então, essa audiência pública.